Sentiu alguma coisa, Martins? Meu problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor. Estamos no ar, senhoras e senhores, com dos dois. Então você já viu, esse é o clima no programa de hoje. Te inscreve no nosso canal, não tá inscrito? Como assim não? Te inscreve, compartilha este vídeo, deixa a sua opinião. Like, muito like no vídeo que estamos apresentando pra você, no bate-papo que estamos apresentando com ele, que já falou, né, Cristiano? Jorge Baidec, zagueiro, campeão do mundo pelo Grêmio. Poxa, empresário de futebol, hoje dono de Barão do Cotegipe, que é a cidade principal. Erechim é bairro de Barão do Cotegipe. É isso, né, Baidec? Primeiro, um prazer enorme estar Obrigado. com vocês aqui. Eu acho que é uma grande oportunidade de nós falarmos, além do belo trabalho de vocês. Fico muito feliz. Para mim é um orgulho também participar. E vamos falar de todas as situações, além da capital, Barão de Cotegipe, porque Porto Alegre antecipou-se a Barão de Cotegipe. Imagino que sim. E tem Portugal também nessa história, né? Tem Portugal. Tem muito. O mundo, né? Já eu acho que Deus me abençoou. China e Portugal. China, Portugal, Europa. Sim, mas tu tem residência em Portugal, Lisboa. né? Lisboa. Toda a família, eu tenho escritório aqui. E meu filho trabalha comigo há muitos anos, no qual eu tenho dado a retaguarda para ele. Dá o suporte. Porque eu também tenho outros planos na minha própria carreira. Já fiz curso, já fui convidado por alguns clubes. Sobre isso, alguns clubes também de Portugal já me convidaram para fazer um trabalho mais próximo do campo. E que é? Treinador? Não, treinador eu fiz o curso, né? Eu fiz um curso com os treinadores em Portugal. Por isso que essa geração de treinadores eu conheço todos. Tu fez curso com Jorge Jesus? Jorge Jesus. Paulo Souza. Eu que apresentei ele para o Felipão, né? Porque ele foi auxiliar do Felipão. Ele foi auxiliar do Felipão. Então eu conheço o Jorge Jesus, eu fui o primeiro brasileiro a jogar com ele. E foi o primeiro a indicar ele para o futebol brasileiro. Eu estava no meu escritório aqui no Praia de Belas, onde que eu tenho há bastante tempo já o meu escritório aqui em Porto Alegre. Faço fico um tempo na Europa, mas acima de tudo, hoje com o meu filho trabalhando comigo, ele faz todo esse trabalho na Europa, em outros continentes. E a questão toda eu sentindo que o Flamengo não estava jogando bem, e me dou muito bem, gosto muito do Abel Braga, entendeu? Tenho grande admiração por ele também. Mas eu vi e aí ele teve aquele problema também do coração e tal. E aí eu aproveitei, sabendo que o Jorge Jesus tinha voltado, porque eu tive um contato lá em Lisboa, e ele falou: Baidec, neste momento eu estava na Arábia Saudita, eu sabia tudo, tanto que eu estava negociando na época o Rodrigo Dourado para essa equipe com ele. E a negociação não saiu por circunstâncias de valores. Com o Jorge Jesus na Arábia, tu ia levar o Dourado para jogar com o Jorge Jesus na Arábia. Estava bem encaminhado. Aí o Jorge Jesus tinha pedido, tinha dado. Não, nós tínhamos falado, usei o argumento, né? Naquele momento também ele estava bem, e eu, como representante, tinha que proporcionar para o atleta, como proporcionei para muitos atletas, a possibilidade. Tivemos a reunião, o presidente. Na época, não agora o atual, Marcelo Medeiros, que eu também tenho grande admiração, esteve no meu escritório e falou, num domingo à tarde, falou: Baidec, não é um valor, que é um valor em torno de 8 milhões de euros, não é um valor é um valor que ia nos ajudar muito, só que eu preciso muito dele na Libertadores. Eu apertei a mão e neste momento não foi feita a negociação. Isso é 18 ou 18? Já faz um bom tempo. 18, 19. Depois proporcionei outra situação também para o Galatasaray, também o Internacional não aceitou. Pelo Dourado. Pelo Dourado na altura, né? Então foi uma época que ele estava realmente em bom plano, um cara corretíssimo. Eu não sou mais o representante, mas sempre tenho uma admiração, sabe? E o Jorge Jesus, voltando da Arábia Saudita, vem para Lisboa e fala: Baidec, aconteceu que o presidente do Benfica, no qual não é o mesmo hoje é o Rui Costa, Luiz Felipe Vieira, que teve problemas agora, está enfrentando problemas lá, enfim. Problemas que não são de saúde. Não, mas ele diz: olha, tem que voltar imediatamente da Arábia Saudita, Jorge Jesus. E o Jesus: não posso, porque o pessoal aqui me ama e tal. Os árabes: presidente, coloca um auxiliar
coloca um interino que eu, dentro de 30 dias, eu retorno. Só que esse interino, que hoje está dirigindo o Everton, eu acho que o Everton está na Inglaterra, né? O Lage, né? Ele começou a ganhar e não teve como mudar. Aí não muda. Aí ficou stand-by, mas não teve jeito. Me comunica e diz, Baidec, eu gostaria imenso de trabalhar no grande clube do Brasil. Surge essa situação. Mas isso aí, quando ele te fala que quer trabalhar no Brasil, eu lembro que quando o Jorge Jesus apareceu, ele foi no Vasco, viu um jogo do Vasco. Não foi isso. E aí foi no Atlético Mineiro. Não. A história toda certa. Aí eu, neste momento, estou no meu escritório aqui, meu filho está na Europa, e eu falo, Jesus, eu vou te oferecer Baidec. E aí eu pego e ligo para o Paulo Pelaipe, estava no carro. Eu disse, Pelaipe, contou essa história. É verdadeira. Contou, claro. E pode falar com o Marcos Braz, com o Bruno Spindler, tudo pode. Eu tenho uma grande relação também, enfim, como tenho com grandes clubes nesse mundo. E eu falei, Paulo, Pelaipe é o seguinte, Baidec tal, diz, olha, tem um treinador que vem para o Flamengo, se você com esse problema que está acontecendo do Abel Braga, e vai revolucionar o Flamengo, não tenha dúvida. Quem é o Jorge Jesus? Eu digo, bom nome, mas nós temos que ver por causa do Abel. E ao lado dele, como estava em viva voz, o Marcos Braz fala, deixa o Baidec falar, seguir. Isso. E eu falei da performance de trabalho dele, do foco do dia a dia, que é difícil encontrar um outro treinador por mais qualidade que tenha, nesse aspecto, no dia a dia, tu conversa com diversos jogadores e tudo. Claro que com o tempo, 1, 2, 3 anos, ele tem um pouco, desgasta um pouco alguns atletas. Normal. Porque ele, mesmo no dia de jogo, à noite, ele trabalha de manhã, acorda todo mundo. E o atleta muitas vezes. Isso é padrão europeu, né, padrão, não é todos os treinadores. Não o José Mourinho não faz isso. Enfim, não vou citar aqui tantos treinadores. Mas a maioria faz Pepe Guardiola não faz isso. Porque eu conheço e tenho amizade com eles, né? Então, o Jorge Jesus é dessa maneira. Alguns fazem também, acompanham esse método. Eu também peguei o John Martimore no Belenense, em Portugal, que acordava nós 8 da manhã, 8h30, tínhamos que tomar café e para caminhar. E ele vinha ele tinha o narizão, né, respirar o ar, ele dizia, bom ar, mas nós tudo doido, né? Porque nós queríamos descansar um pouco mais, né? Então, eu peguei o Marinho Pérez, que é um mito. Sim. Eu até fico sentido nisso, porque falam-se tantos treinadores brasileiros que trabalham em Portugal, mas o mito mesmo é o Marinho Pérez, que foi meu treinador. No Belenense? No Belenense, no Guimarães, ele trabalhou no Guimarães com o Paulo Autuori. E eu vejo hoje diversas reportagens e não falam no Marinho Pérez. O Marinho Pérez em Portugal, esse sim, onde que ele entrava. Ele trabalhou no Guimarães, Belenense 2 vezes comigo. A segunda vez fomos campeões, 60 anos que o Belenense não ganha. Quer dizer, eu ganho no Grêmio, ganho no Belenense também, que há 60 anos, era 30 anos, mais 30 agora. Tá lá meu nome marcado na placa. Campeão da Taça de Portugal. Mas campeão da Taça de Portugal vencendo o Porto, campeão europeu em 87. O Sport, com o Rodolfo Rodrigues, com o Ricardo Rocha, com o Duílio, com o João Luiz, lateral direito, com o Silas, com Paulinho Cascavel, Silvinho, e nós ganhamos 3-1. Eu fiz o gol de empate, nós estávamos perdendo 1-0. O Douglas tinha feito 1-0, o Douglas do Cruzeiro, e eu fiz o empate em cima do Rodolfo Rodrigues. Foi o último jogo do Rodolfo Rodrigues. E, consequentemente, depois fomos para a final com o Benfica. Pô, Baidec, tu não é de fazer gol, aí tu faz gol no Rodolfo Rodrigues, ele não joga mais. Não, porque eu tinha também dentro de mim, sabe, tinha uma... Porque o Rodolfo, quando foi convocado para a seleção brasileira, ele falou, não, porque ele queria indicar um outro zagueiro, Santos, na época, nem sei. Eu digo, deixa comigo, um dia que eu jogar, pegar o Rodolfo, impressionante. Eu coloquei o Chiquinho Conde, o moçambicano, na frente dele, e ele empurrava o Chiquinho, fica na frente dele, Chiquinho. Tira um pouco da mobilidade dele. Da mobilidade e do aspecto da concentração, né? Porque o cara fica ali toda hora empurrando. E o Chiquinho era um moreninho baixinho, né? Que até dirige a seleção de Moçambique agora. Um dos grandes amigos meus. Enfim, tantas amizades nesse mundo. E aí ele perturbando o Rodolfo, aí o Maladinoff, o búlgaro,
um extraordinário jogador, que é o treinador do CSK, que tá o Busato, falo sempre com eles, porque tem uma relação no mundo. Sim. E aí o que acontece? Faço 1-1, 2-1, 3-1. Depois fomos para a final com o Benfica, com o Moser, Ricardo, Valdo. Até o Valdo, quando teve uma entrevista, também faz aniversário hoje. Né? O Valdo disse que... Diz, Baidec, tu conseguiu no Belenense me ganhar um título. Tu jogou com o Valdo no Grêmio, não jogou? Joguei com o Valdo. E fui convidado lá, fui dos poucos... Acho que o único jogador brasileiro, que tem muitos em Portugal, que o Valdo me convidou para a apresentação dele no Benfica, mas foi numa discoteca, com o Manuel Barbosa. Eu nunca... Eles, Baidec, o único que eu quero que ele marque presença, eu no Belenense, mas fui lá de noite. Sim, poxa. Então tinha na mas discoteca, seja VIP, seja bem-vindo, Valdo e tal. Foi muito mas e o Jesus? O Baidec saiu do... Esse é o cidadão do mundo. E os amigos dos amigos. Eu digo assim, só conta história quem tem história pra contar. E é o cara que é dessa frase. E aí o Jorge Jesus... Acontece, ele vem para Portugal, não consegue, por causa das circunstâncias, eu ligo, e aí o Marcos Braz fala, deixa o Baidec falar. Eu falei tudo a verdade, consequentemente liguei do meu escritório aqui, liguei, Jorge Jesus, tu vai ser treinador do Flamengo, tem um pouquinho de... Mas não pode, não acredito, Baidec, vai. Assim foi o seguinte, demorou um pouco porque o Abel Braga volta, eles eliminam o Corinthians na Copa do Brasil, classificam na Libertadores, mas o torcedor estava descontente com as apresentações. Sim. Faz com que ele pega e vem assistir um jogo com o Atlético Mineiro. No dia que for almoçar com o Jorge Jesus e com meu filho lá em Lisboa, no meu escritório, vinha ligação do Atlético Mineiro e do Vasco da Gama. E ele disse, Baidec, posso falar que eu vou almoçar contigo? Não fala, porque esses dois clubes, tu não vai trabalhar nesses dois clubes, porque não há não quer dizer da história dos grandes clubes, mas não há uma retaguarda que você vai fazer um grande trabalho. Calma um pouquinho. Mas assim mesmo, por insistência das pessoas, veio assistir o Atlético Mineiro e Flamengo. E eu, não sendo representante do Jorge Jesus, amigo, digo, Jorge, tem um pouquinho de paciência, calma. E assim houve a situação do encaminhamento com os advogados e tal, e ele veio e acertou. Sim, que o Pelaipe disse que bateu a foto lá no Independência do Jorge Jesus, tu estava junto. E o Marcos Braz estava em Portugal, para Portugal. Pro Rafinha, na Alemanha. Na Alemanha. E aí ele vai para Portugal esperar o E aí acontece o quê? Acontece que o Jorge Jesus acerta a situação, vem para o Brasil, contra o Emelec, perdeu 2-0 lá. Termina o jogo do Emelec, e o Paulo Pelaipe pode falar isso presencial, porque ele não esteve aqui, mas a pergunta é o seguinte: ganham 2-0 no Maracanã, termina e vão para os pênaltis e passam o Emelec. Todo mundo foi, ele pegou o telefone do Paulo Pelaipe, sentado. O Jesus. Jorge Jesus disse, Baidec, só tô te ligando para agradecer, meu muito obrigado pelo que fez por mim. Não fiz negócio nenhum, não participei das negociações, mas por carinho e indicação, como foi do Filipão também, quando me falavam para levar para Portugal, eu indiquei, o Dr. Fábio Koff me indicava, disse, Baidec, dá uma oportunidade ao Filipão. E foi assim, eu indiquei, até que um dia, Porto e Roma, todos os presidentes, todos uns 7, 8 presidentes de clubes, sentaram na mesa, onde que o Dr. Gilberto Madail, presidente da Federação Portuguesa, é do meu lado, meu amigo, e conversa o Jorge Nuno Lima Pinta Costa, o Valentim Loureiro, o Pimenta Machado, o João Bartolomeu do Leiria, enfim, eu vou falar aqui diversos nomes, né? Claro. E todos eles discutindo quem que seria o treinador da seleção portuguesa. E eu vendo essa discussão, eu já com o negócio no ouvido, né? Porque o Edgar Schmidt me ligava, o falecido Edgar Schmidt, grande Edgar Schmidt também me ligava, Baidec, dá uma oportunidade pro Filipão, ele quer trabalhar na Europa. Aí eu pego e eu digo, esse é o momento agora. Doutor Gilberto, por que o senhor não traz o último campeão do mundo? Ele diz, é possível, Baidec? Eu disse, claro. Tu tens o telefone dele? Claro, até da casa dele. E passei o telefone, me passa e não fala pra ele. Eu saí, liguei diretamente ao Felipão, saí da Marisqueira, de Matozinhos, perto da cidade do Porto, e disse, Felipão, te prepara. Prepara que tu vai ser o treinador da seleção portuguesa. Não acredito. Tanto que eu recebi, eu não era o representante, mas fui buscar ele no hotel,
no aeroporto. Fui pro hotel na apresentação, ele me agradeceu e tal. E, consequentemente, logo depois eu apresento. O Paulo Souza estava, Baidec, fala com o Filipão se... Pô, gostaria... Paulo Souza é jogador, né? Foi jogador. O Paulo Souza... Apresento no próprio hotel. Paulo Souza pediu uma chance para trabalhar. É uma oportunidade pela relação com ele, com a esposa dele, conheço. Uhum. E aí eu apresentei o Paulo Souza e o Paulo Souza fez parte da comissão. Ô, Baidec, da tem comissão uma situação técnica que é interessante. Tu é empresário, tu fez a ponte Jesus-Flamengo, não ganhou nada, fez pela amizade, e botou o Filipão na seleção de Portugal e não ganhou nada. Como é que tu tá milionário? Já. De saúde. O Baidec já responde essa pergunta, porque nós precisamos. Também ficar milionários. Nós vamos ficar milionários com esse programa. Te inscreve no canal, se não tá inscrito, te inscreve. O bate-papo com o Baidec é extraordinário, é uma metralhadora, o homem fala e tem muita história. Como é que é? Só conta história quem tem história pra contar. Só conta história quem tem história pra contar. Então nós vamos brilhar no nosso telão, os nossos parceiros, aqueles que nos apoiam também com o podcast dos dois, como a Clínica e Cirurgia Urológica Uroteles, do Dr. João Pedro Teles. Tem o plano de saúde da Unimed? Que é importantíssimo. Procura a Clínica Uroteles e busca atendimento com o Dr. João Pedro Teles. Você tem Unimed, marca, faça o seu exame de próstata, faça o seu exame preventivo. Você, mulher, também tem um exame com a doutora Betina. Faça o exame de câncer de mama, faça o exame de toque. Por favor, prevenção é tudo. Prevenção é tudo. Então, se tem Unimed, então... Unimed é uma barbada. Então procura a Clínica e Cirurgia Urológica Uroteles. Uroteles.com.br, esse recado especial para você. Médico formado pela URGS com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na Clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na Clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece. Tá aí, portanto, uroteles.com.br. Acesse o site. Brilha na tela também, Guilherme. Garimpos, joalheria e ótica no Calçadão de Canoas, na Galeria São Luís. A Garimpos, joalheria e ótica está à sua disposição. São várias lojas ali na Galeria São Luís à sua disposição para você comprar presente de época e fora de época também. Não precisa esperar. Você tem que fazer um óculos de grau? Garimpos faz também. Então, você quer um óculos de sol com grau para dirigir, Garimpos resolve o teu problema. Exatamente. Então procura lá, pede para falar com o Robson Medeiros, que ele vai te dar o suporte para você sair da Garimpos, ali no centro de Canoas, no Calçadão de Canoas, com um presente, ou você adquirindo para você, como disse o próprio Cristiano Silva, um óculos especial. O WhatsApp é o 982549015. WhatsApp da Garimpos, para você entrar em contato com o pessoal de lá também. Brilha na tela também, Guilherme e Dudu. Essa estrutura que está à disposição, a ProHub, Conexão Audiovisual. Quer fazer um podcast? Procura a galera da ProHub. Baidec quer fazer um podcast? Baidec quer entrar nesse mundo? Baidec tem conteúdo e amigos, e muitos amigos. Tá 79 graus lá fora que isso aqui. Maravilhoso. A estrutura espetacular para receber você e outros convidados que também já recebemos aqui. Então, ProHub, Conexão Audiovisual, fica na Avenida Sertório 892. Procura a galera, fala com o Victor também, com Barba, com o Dudu, fala com o Guilherme. Tem um estacionamento que é uma maravilha. Olha, o Dudu dá risada. Brilha também na tela Hubble Celulares, Avenida Sertório 892. Tá com um problema no teu celular? Traz na Hubble, leva na Hubble, Avenida Sertório 892. Tem um estacionamento que é um espetáculo, é uma maravilha, você não se preocupa, deixa o carro dentro da... Você não deixa dentro da loja mesmo, mas você chega, é muito bem atendido, tem descontos especiais para os telespectadores dos dois podcasts. Pede para falar com o Victor também, que ele resolve o teu problema. Hubble Celulares, conserto de smartphones. Brilha na tela também. O Guilherme ProVídeo tá entrando nessa, viu, Cristiano? Legal, de janeiro. Boa. Grande ProVídeo que
faz uma cobertura mais do que especial. Eventos. Casamento, formatura, funeral, velório. Exatamente, velório, são especialistas nisso, tudo, velório, produtora, pode procurar a vídeos e ProVídeo, que a Quer fazer um ProVídeo book? ProVídeo faz. entrega qualidade para você. A ProVídeo entrega qualidade para você. Procure maiores informações joga no Google ProVídeo Produtora que vai aparecer todas as informações para você ali. São os parceiros do podcast dos dois que recebe Jorge Baidec. Pois é, Baidec. Aí É um homem milionário, né? Não, mas de saúde. Tu não ganhou a tua porcentagem, porque empresário assim, ganha em cima do negócio feito. Jorge Jesus foi pro Flamengo, tu não ganhou. O Filipão foi para Portugal, como é que faz? Mas não quer dizer que amanhã depois você não faça um negócio com onde o Jorge Jesus está, pela relação. E já aconteceu muitas situações, e pode falar com os devidos treinadores, não teve. Por quê? Entra advogado, entra pessoas, entra vários outros empresários e tal. Não há problema nenhum, mas eu sei do que eu fiz, entendeu? E para o Grêmio também eu tinha proporcionado um nome que há muito tempo já é comentado no Brasil, nos grandes clubes, e já foi campeão da Ásia agora, hein? Foi campeão e vai disputar o Mundial também, Leonardo Jardim. Eu falei com o Grêmio quando estava naquela fase. Porque a grande relação que eu tenho com o meu time é um amor eterno, entendeu? Trabalho com o mundo, mas é o Grêmio. É o Grêmio que eu E tenho por amor. isso mesmo que um dia pretendo também estar mais próximo, ajudar, pelo meu conhecimento no mundo, pela minha experiência. Tu colocou o Leonardo Jardim, ofereci o Leonardo Jardim. Quando é que você ofereceu? Ofereci quando o Renato estava terminando o contrato. E aí acontece o quê? E eu respeitei. Não quando ele caiu. Não. Foi quando ele renovou para fazer a final da Copa do Brasil. Isso mesmo. Perfeitamente, porque naquele momento o Leonardo Jardim estava disponível. Ele trabalhou no Mônaco, trabalhou com o Mbappé, ele que lançou o Mbappé, um treinador que já trabalhou em Portugal, no esporte. Eu conheço o Leonardo Jardim desde a Ilha da Madeira. E ele estava disposto a vir, Baidec. Ele falou para mim, quando eu conheci o Leonardo Jardim, ele falou: Baidec, em 3 anos estou na primeira divisão, me ajuda. E eu ajudei num clube pequeno, mandei um jogador ou outro, sabe? E depois ele foi para o Chaves, na segunda, subiu, e foi para o Beira-Mar, na primeira. Entendeu? Então, ele disse que um dia ele podia trabalhar. Só que, claro, hoje está ganhando muito bem. Ele foi campeão da Ásia, está na Arábia Saudita. Ele pegou o caminho oposto, não vem para o Brasil, foi com valores maiores, mas Sim. Ele sabia dentro da distância. Eu era um treinador, com tantos que eu posso falar aqui, entendeu? Agora também a relação, né, de confiança, né? Então, também respeitei aquele momento a direção, através do presidente, que eu tenho uma grande admiração, uma relação fantástica com todos. Nunca tive problema nenhum com o presidente, desde quando jogava, nunca tive problema nenhum com qualquer diretor, presidente, porque sempre tive uma linha de conduta e vou manter sempre. Mas, ô Baidec, consequentemente, eu ofereço, só que naquele momento, pela circunstância da final? Não. As circunstâncias da rapidez de término de um campeonato começa o outro. Sim, perfeito. Achou por bem dar continuidade. Mas naquele momento, nós, não é só eu, nós todos estávamos sentindo que o Grêmio já vinha precisando de ajuda. Precisando, e no momento que tinha que trocar. Talvez ter uma mudança, porque não estava jogando futebol que o Renato quando chegou, claro. Entendeu? E que uma admiração grande, uma grande relação de carinho, tanto que eu tive agora com ele no hotel, fui lá por meia hora, ficamos 3 horas e meia conversando, quando eles vieram jogar em Porto Alegre, eu tive lá, entendeu? Então tem uma amizade, fui convidado quando é o nosso maior ídolo, né? Eu fiquei surpreso que ele me ligou 3 dias antes da inauguração da estátua. Baidec tá onde? Alexandre Baidec. Eu chamo ele de Tetinha, né? Porque eu digo, você é muito fácil de marcar. Você deita e rola em cima do outro zagueiro, em cima de mim, não. Então fica assim, uma relação fantástica com a Maristela, enfim, com a família. Família toda. É uma relação de carinho, Renato. Mesmo não fazendo negócio, toma atenção, em 5 anos do Grêmio, eu só trouxe o Pablo Montoya, que ficou 6 meses no Grêmio. Foi a única indicação minha nos últimos 5 anos. Mas o Beto da Silva não era tua indicação? Não, o Beto, o pai dele estava aqui em Porto Alegre e me pediu ajuda para eu, sem as informações, mas passei para fazer uma análise. Sim. Mas o Pablo Montoya, que tinha jogado muito bem no Rosário, veio para o Grêmio 6 meses. Foi o único jogador nesses últimos anos que eu realmente me dediquei para colocar no Grêmio. O Beto, o pai dele é brasileiro, estava em Porto Alegre,
me pediu para... eu indiquei... Fazer a ponte. Tava no PSV e tal, entendeu? Então foi. Mas eu depois fui conhecer um pouco do caráter, apesar que ainda o Grêmio rentabilizou com ele. O custo foi pequeno, entendeu? Não teve... Mas aí o Montoya eu já me dediquei mais porque eu achava que ele faria bem, enfim, mas dentro das circunstâncias, jogou alguns jogos um pouco fora da posição dele, voltou para o Racing e foi campeão na Argentina com o Cudê. Mas é interessante porque você falou há pouco da relação que tem com o Grêmio, né? Mas sim. Você fez grandes negócios com o Inter, por exemplo, você encaminhou para o Inter a contratação daquele que tinha sido o melhor jogador de uma Copa do Mundo, o Forlan. Eu vou falar para vocês aqui uma situação onde que a relação, carinho, tenho e trato sempre o Grêmio. Claro, só que... É profissional. Eu sou um profissional. Eu não vou ficar toda hora oferecendo aqui. Se há pedido... Mas eu orientei muitas vezes. Eu orientei, diz, olha aqui, ó. Eu orientei a direção, quando me pede minha opinião, eu digo, o André é um jogador que não tem sangue para jogar no Grêmio Futebol Porto Alegrense. O André centroavante. O André centroavante. Porque eu conheço ele desde o Santos. Desde quando eu fui buscar um jogador que jogava com ele. E eu vi um jogo em Santos, que era o Muricy, o treinador. Eu digo, meu Deus do céu, esse jogador, ele não se mexe, não busca uma bola. O André. Sim. E aí eu fui até no vestiário, até mexi com o Muricy, em São Bernardo do Campo. Foi São Bernardo, se não me engano. Ou em Sorocaba, uma coisa assim. E o Muricy E aí eu disse ao Muricy, tanto que eu tirei no intervalo. Então, desde a época. E aí, o que acontece? Tem coisas, por exemplo, o diretor de futebol na altura, ele trabalhou com ele no esporte. E eu ainda peguei e disse, olha, por favor, busque esse jogador por empréstimo com opção de compra, porque esse jogador não tem sangue. Klaus Câmara. Não tem sangue para jogar no Grêmio. Eu falei mesmo. Mas porque eu acompanho o jogador, ele teve no esporte 6 meses, não deu um chute. Por mais que eu não quero dizer que ele é mau jogador. Nós não estamos nem falando dos problemas extra-campo. Mas eu não quero. Eu digo, olha aqui, ó. Na garganta, eu só te falar, então, conhecimento, anos de vida, e eu sei o que é vestir a camisa de um clube como o Grêmio. E ele jogou em Portugal. Jogou em Portugal, mas passou por Portugal. 6 meses, não deu um chute. No esporte, e do esporte ele foi tanto que houve depois um problema até na FIFA, que o esporte pediu ajuda nossa e jurídica para ajudar a resolver, né? Porque o esporte ficou com um problema na FIFA em razão do não pagamento de uma verba para o esporte de Portugal. E aí vem para cá sabe, aí eu vejo o contexto da situação. Eu alerto. Agora, eu não posso dizer, olha aqui, pelo amor de... Não. Vão buscar por empréstimo e depois ver se o jogador realmente comprova com a camisa do Grêmio. Aí pode-se fazer um esforço financeiro. Sim. Vamos, compraram. Mas então são situações e outras que não precisa estar falando aqui, porque eu acho que nesse momento, eu acho que tantos anos que eu já tenho nesse mundo do futebol, então por isso mesmo, Internacional, Grêmio, há uma relação boa com respeito do torcedor colorado, porque eu sempre, Grenais, eu adorava jogar Grenais, e joguei em 25, acho que perdi 2 desde a base, mas eu adorava. Que era o cara mais chato que tu marcava no Inter. Não, mas eu primeiro acabei com os centroavantes, né? Porque eu entrei na equipe do Grêmio depois do Geraldão marcar 5 gols. Eu ia te perguntar, tu não enfrentou o Geraldão, então? Não, acabei com o Geraldão, desculpa. Não, o Geraldão fez 5 gols. Não, mas 5-2 em 82 em cima de outros zagueiros. Não, era tu ir lá. Eu vou buscar essa escalação. Pode busca. Ele fez em cima... Bom, o Geraldão abriu o caminho pra ti, porque ele destruiu a zaga tua. Agora vão ter que botar o Baidec. Não, e aí o Baidec entra em 2 Grenais e não tocou na bola, chamaram de velho e foi embora. Depois veio o César do Palmeiras, veio Kita, e aí eu fui eliminando tudo. Vê se algum centroavante... Não, eu digo mesmo. Não, mas isso, eu me orgulho falar isso. Não quero. Se eu fui melhor ou não, mas me orgulho, quero ver qual o centroavante que fez assim, deitou em cima fez algo em cima do Baidec. Tu ficou no Grêmio até que ano? Fiquei até 87. Eu fui de 77, final de 77, eu fui já tricampeão e eu acostumei a ganhar desde o juvenil do Grêmio. 83 foi um somatório de títulos já da base, 78 campeão, 79 bicampeão, 80 tricampeão da categoria júnior, 80 campeão brasileiro da seleção gaúcha, com o inesquecível Jaime Schmidt. Sim. E o Paulo Muma, que eu jamais esqueço das personalidades que me ajudaram muito, e depois subo profissional.
81 participo do grupo, não sou titular. Campeão brasileiro. Onde que o seu Enio Andrade, eu quando subi ao profissional, eu tinha 7 zagueiros na minha frente. E eu, em 3 meses, fiquei como terceiro para ir para uma excursão para a Europa, onde eu joguei lateral direito, lateral esquerdo. De 12 jogos, joguei 11. Joguei contra o Cosmos no último jogo, lateral direito. Entendeu? Ganhamos 3-1 do Cosmos. Enfim, joguei vários... Então, porque o seu Enio Andrade passava por mim, ele me chamava de gremistão. Ele não me chamava de baidecão. Gremistão continua assim, que daqui um ano e meio tu vai ser um dos melhores do Brasil. Sempre o seu Enio passava por mim e me passava na beira do campo... Tanto que ele me adorava, colocava, e pode falar com os colegas da época, me colocava lateral direito, porque eu queria estar dentro do coletivo, né? E ele me chamava sempre de lado, continua assim que tu vai ser um dos melhores do Brasil. Sempre o seu Enio teve isso em mente. Depois peguei, já pego o Tele Santana, né? Com o Tele Santana em 78, com 18 anos, ele me puxa para o profissional e aquele intercâmbio, naqueles expressinhos para arrecadar tijolos e cimentos para concluir a segunda... do anel superior. Isso. Então, nas quartas-feiras, ia jogar com o Iura. Os jogadores estavam lesionados, o Tele Santana colocava nos expressinhos aí no interior. E assim comecei a me destacar. Só que aí vem em 79, Orlando Fantoni, e não aproveita muito a base. Em 80, o Grêmio é bicampeão gaúcho, com o Paulinho da Almeida, que ele substituiu o Castilho. Paulinho Piranha. O Castilho iniciou, e aí não foi bem. E assim foi a história. Eu subo com o seu Enio em definitivo, né? Porque eu fazia o intercâmbio. Veio uma geração muito boa. Paulo Roberto, eu, Casimiro, Paulo César, Bonamigo. O China também passou rapidamente. O Renato não faz. O Renato, claro. Eu recepcionei o Renato na chegada, quando ele veio do Bento Gonçalves. Então, tem cada história com o Renato inacreditável. E assim começou. Quando ele chegou marrento, não? Não, chegou a primeira coisa que o Renatão... Diziam que ele era colorado. Não, ele arrumou um problema para fazer uma cirurgia no nariz. Ele foi para o seu Zé Russopes, que é um grande homem que também é extraordinário. Ele arrumou dizendo que tinha um problema de respiração. Tinha o narizão comprido, magrão, entendeu? E já fez uma cirurgia na Santa Casa. Fui visitá-lo até, porque eles por favor, não conta a história, porque eu não posso rir. Tinha problema, não tinha? Não sei. Aí ele fez uma plástica. Não, eu acho que ele aproveitou e fez uma plástica. Né? E, consequentemente, depois ele começa a se exercitar e fazer um potencial danado. Na seleção gaúcha, ele não é titular, ele volta. E por não ser titular, né, aí houve uma situação com o seu Jaime Schmidt, faleceu esses tempos aí. Pouco tempo. E aí o seu Jaime teve que sair por causa dessa situação. Mas ele é um potencial... Porque ele teve... acho que foi o Enio Andrade que mudou a posição do Tarciso para botar o Renato, né? Seu Enio não. O Tarciso machuca no final de 82 contra o Flamengo e entra Renato. O Renato era gremistão quando chegou ou não? O Renato, eu não posso falar, mas ele veio para o Grêmio com certeza. Mas sabe que tem cara que é gremista e tem cara que é colorado. Eu até nunca fiz essa pergunta para o Renato. Agora, sempre tive uma admiração, um cara extraordinário, merece ser um dos maiores ídolos pelo potencial. A única situação que falta na estátua dele é meu pé, porque eu também segurava muito os contra-ataques dele. Ô, Baidec, mas o Forlan no Inter, como é que foi isso aí? Diego Forlan, é uma situação que, da amizade com o pai Forlan, e no mundo do futebol, surge a possibilidade dele vir para o Brasil, porque na Inter de Milão ele não estava, ele já tinha sido bota de ouro no Vila Real e no Atlético de Madrid. E na Inter de Milão não estava titular. Eu, sabendo disso, ofereço primeiro para o Grêmio. Paulo Pelaipe, Luxemburgo, presidente Paulo Doni, todos dão aval. Baidec, todo aval, assina um documento. Eu vendo que sairia eleições, entendeu? Me chama o falecido Fernandão, que era dirigente do Internacional. Sim. Diz, Baidec, tá, olha, sem falar nada do Grêmio. Eu ofereci para o Grêmio, que eu acho que dentro da situação o Forlan se daria melhor naquele momento pela equipe, pelo posse de bola que o Grêmio tinha, enfim. E ele talvez naquele momento se daria melhor. Tanto que eu tive conversas com ele depois. E aí o Fernandão me liga, diz, olha, me passa um documento. E eu cheguei na casa do Forlan, diz, olha aqui, ó, Grêmio Coração.
E você que escolhe agora, tá aqui o Internacional e o Grêmio, né? O Grêmio recua um pouco, demora para tomar as atitudes porque tinha eleições, entendeu? Então ficou a demora. E o Internacional foi. Então fiquei 3 meses trabalhando, que eu gosto muito disso, um sigilo total. Eu sozinho, tomando frente aqui, fui para a Alemanha, para a Itália. Eu fui para a Argentina se encontrar com o advogado dele. E tudo de uma forma sigilosa, só saiu notícia faltando 3 dias. E esse trabalho que eu gosto de fazer. Porque eu sei que o trabalho da imprensa é importante. Claro. O relacionamento com a imprensa é importantíssimo. Agora, é fundamental um trabalho bem feito. E isso é fundamental para o êxito da situação. Diego Furlan tinha clubes no mundo querendo ele. Ele vem para o Internacional e ainda assim mesmo. As pessoas muitas vezes falam, pô, como é que não foi bem? Ele foi melhor jogador do Campeonato Gaúcho, goleador do Campeonato Gaúcho. Fez gols aí, tudo que jeito. Foi em Grenal. Agora, jogando, e vamos, aqui não quero dar deméritos para outros jogadores. Fazer um 2 com o Damião tá com problemas de pubalgia. Vocês vão lembrar aí, que era um bom centroavante, um centroavante bom. E o Diego Furlan é um dos jogadores, e vão buscar, é um dos mais inteligentes para fazer o movimento. Se tocar de primeira, ele consegue imediatamente chutar de pé direito, pé esquerdo. No Internacional teve essa dificuldade, que ele tinha que jogar se movimentando, que estava ali o Damião, e depois jogando fora do Beira-Rio, porque estavam fazendo a reforma. Exato. Jogando em Novo Hamburgo, em Caxias, em Erechim, entendeu? Então, essa dificuldade no meu modo de ver que teve, que ele talvez não tenha, pelas circunstâncias daquele momento. Mas ele gostou? Ele gostou muito, ele gostou muito do futebol. E também depois ainda... Ficou uma dívidazinha aí, E aqui eu vou falar para vocês, assim mesmo, depois houve uma possibilidade de trazer ele para o Grêmio. Porque ele sai do Internacional, ele vai para o Peñarol, é campeão. Sim. Vai para o Japão, campeão também lá. E ainda assim mesmo tive uma possibilidade, mas aí também pelas circunstâncias, pela idade talvez, mas eu era meu sonho naquele momento trazer. Mas ele chegou a se encaminhar negócio? Houve um início. Quem é que vetou? Ninguém vetou. Houve um início, mas não deu. Não deu já aquela que achava que a idade e tal, naquele momento. Mas havia a possibilidade dele. Eu acho que dentro do... Ele se enquadrava melhor no aspecto da performance do Grêmio, né? De posse de bola do que com todo respeito, o estilo de jogo do Grêmio. Deixa eu retomar a questão dos treinadores, porque agora no Brasil tá assim, o melhor vem de fora. O Atlético Mineiro, que é treinador, tentou de novo lá o Jesus, falou com o Carvalhal. O Paulo Souza tá no Flamengo. Dizem que o Hugo Cajuda, que é o empresário do Paulo Souza, tentou fazer um leilão entre Inter e Flamengo e o Flamengo daqui a pouco se antecipou e pegou o Paulo Souza. Eu queria que você falasse sobre isso. O que tem diferente de fora? A gente já falou dos que saíram do Brasil para lá e fizeram sucesso. Por que tá vindo tanta gente de lá, de Portugal para cá? E eu fico triste porque, acima de tudo, quero que volte os treinadores brasileiros a ter êxitos na Europa, no mundo árabe, na Ásia, que tem grandes treinadores que tiveram muitos êxitos. Eu, quando fui a Portugal, na década de 80, tinha 5, 6, 8 treinadores brasileiros. E hoje em Portugal não tem nenhum. Não tem nenhum treinador brasileiro trabalhando na primeira e nem na segunda divisão do Portugal. Depois, aí acontece o quê? Muitos deles, tanto até o próprio Felipão, teve êxito, lá fez um bom trabalho porque o Felipão teve uma marca que me marcou muito na minha vida. Em 87, quando ele chega com o Celso Rotti do Juventude, eu estava lesionado da cirurgia do joelho, que foi recorde de recuperação. Até hoje o doutor Luiz Roberto Marchek se orgulha. O Baidecão recupera em 3 meses e 15 dias ligamento cruzado. Ligamento cruzado. 3 meses. E tanto quando o Raí fez a cirurgia no Paris Saint-Germain, os pessoal dos meios de comunicação tentaram fazer uma entrevista, eu estava em Portugal, não coincidiu. 3 meses, saiu na revista Placar, 3 meses e 15 dias eu estava jogando no campo. E recuperou bem. Mas a história do Filipão é o seguinte, no primeiro clássico Grenal, eu estou de muleta. Eu estou saindo do vestiário, passando pela capelinha ali, para a saída do Olímpio. Eu olho a relação dos convocados para o Grenal. E lá está meu nome.
Eu volto para a sala do Felipão. Baidecão, o que houve? Ele diz, olha, Felipão, acho que houve um engano aqui. Meu nome está lá. Não. Você vai me ajudar. E aí isso eu até me arrepio, eu sinto até. Tu vai me ajudar pela tua liderança, pela tua performance, vai me ajudar a ganhar o primeiro clássico Grenal fora do campo. E tu tá convocado, sim. Então, vou esquecer de uma pessoa, de um ser humano como o Felipão, né, que é extraordinário nesse aspecto, e por isso também ele teve sucesso em várias pelo ser humano que ele é também, né? Entendeu? E aí começa a situação em relação aos treinadores portugueses. Trabalho 5 anos com o José Mourinho. Levo ele para o Leiria, ele sai do Benfica, levo ele para o Leiria. Leiria vem a Porto Alegre 2 vezes com o José Mourinho. Eu fiz 3 vezes, eu vim a Porto Alegre com o José Mourinho. Tudo na época... sigilo. Mas tal. até Grenal ele assistiu, né? Foi Grenal, o clássico de Caju. Levou ele em Caxias também? Tanto que nós ia levar o Fernando. Lembra que tinha o meio-campo, Fernando? Sim, o do Juventude. Do Juventude. Jogou no Grêmio depois? Foi pra Itália depois. Fernando Menegaso, se Isso. não me engano. E tinha um jogador que se destacou. Aí saio de lá, tem um clássico Grenal. Levo ele no Beira-Rio. E fomos à churrascaria, fomos a alguns lugares que ele aqui. achou? Eu também proporcionei para ele alguns lugares bons. Né? A questão toda, mas tudo para conhecer os restaurantes, as churrascarias, entendeu? Isso faz parte. Faz parte com grandes presidentes também, faz parte de conhecer. A questão é ter a relação de amizade, de respeito, é fundamental, entendeu? E eu faço isso... Tanto no Figo, eu participei da ida do Figo, do Barcelona para o Real Madrid. Mas a pergunta que eu te fiz é: por que os portugueses no Brasil estão tendo sucesso e a procura está grande? Se bem que nós tivemos portugueses aqui que não deram certo. Perfeito. O Paulo Bento no Cruzeiro. E o que teve no Vasco lá, o Ricardo Sapinto, não é? O Ricardo Sapinto, que eu também conheço muito bem. Meio loucão, né? Tanto que ele bateu até no treinador do Arthur Jorge, quando o treinador estava... Eu conheço essa história porque eu fui buscar o Sapinto. Participei junto com o empresário que eu trabalhei muitos anos lá no início da minha atividade. Fomos buscar o Sapinto, do Real Sociedade. Montamos a equipe do esporte, que foi campeão depois de 18 anos. Eu levei o César Prates, do Vasco da Gama. Sim. Sapinto, do Real Sociedade. Enfim, o Paulo Bento estava no Oviedo. Entendeu? O Paulo Bento, que veio treinar o Cruzeiro, que é o treinador. Que, por coincidência, a minha esposa é da cidade de Paulo Bento e a RTP... veio fazer uma reportagem com o meu cunhado, que é prefeito em Paulo Bento, entendeu? Então coincidiu, o treinador português veio treinar a seleção portuguesa no Brasil e a minha excelentíssima esposa, que está viajando a Portugal hoje, é da cidade de Paulo Bento, entendeu? Cidade de Paulo Bento. De Paulo Bento, onde que o prefeito fizeram uma reportagem com ele tudo, por ser o nome do treinador de Portugal. Então, e essa relação com os treinadores portugueses, eu acho que a escola teve os mais antigos, como o Fernando Santos, também, que veio muitas vezes ao Brasil, que é o atual treinador, é um homem, um cara extraordinário. Tem a geração antiga, mas a geração pós-Mourinho, ela tem feito um trabalho, tem se espalhado pelo mundo, entendeu? São estudiosos? Estudiosos. Eu fiz um curso com vários deles, sei o trabalho, quer dizer, pelo menos eu sei o que é o pensamento do dia. Agora, os treinadores brasileiros, tem jovens surgindo e tem treinadores com qualidade. O Cuca mostrou, o Renato mostrou um trabalho também muito bom no Grêmio, tanto que ganhou. Mas a questão toda é com a abertura, a globalização e a abertura para os mercados, não só europeus, como mercados sul-americanos de treinadores, Paraguai, Curitiba, que o treinador já seguiu e subiu, né? Tantos treinadores da Venezuela chegou no Atlético Mineiro. Então há um mercado. Está com treinador estrangeiro, o Inter está com o uruguaio. Perfeito. O Curitiba está com o Fortaleza, que tem um treinador que Fortaleza, o Voivoda, tirou leite de pedra. Eu conheci também lá. Eu acho que o Mourinho é um forte candidato a um dia trabalhar aqui no Brasil. Não sei, vou te falar uma coisa, a não ser que ele possa, ele agora perdeu o último jogo, quando perde o jogo, entendeu? Ele estava ganhando 3-1, né, do Milan e perdeu 4-3, entendeu? O Brasil é muito esculhambado pro Mourinho. Não é esculhambado, não, ele adora o Brasil, acho que tu fala com qualquer treinador, não é? Não, mas digo o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, mas vamos falar aqui. Tu pensa assim, vai jogar, o Mourinho vai treinar o Grêmio, vai jogar Grêmio São Luís de Juí, lá no 19 de outubro. Tu já imaginou o Mourinho
Não, mas na beira do gramado, lá em Juí, e o pau cantando. Aqui teve uma situação, vamos falar o seguinte. Renato Portaluppi no Grêmio. Me liga o doutor Fábio Koff, Baidec, tu viu a entrevista entre nós, né? Que a gente chamava de maluco, ele sempre. Olha a entrevista que o maluco deu. E eu digo, o que foi, doutor Fábio Koff? Eu estava em Portugal. E essa é mais uma história bonita do Renato no Grêmio. Ele chega e diz, olha, o Renato dá numa entrevista que não quer treinar a equipe do Grêmio, só quer treinar a equipe do Grêmio em Porto Alegre. Você tem uma autonomia, tem uma relação de confiança, liga para ele, Baidec, me resolva a situação. Em Portugal isso, olha os anos que passam, por isso que eu tenho o respeito enorme e me dirigir para Renato, para qualquer treinador, eu acho que tem que ter esse... E não é sempre que eles aceitam, porque eles ficam emburrados, recuam um pouco, mas é assim. 2 dias tem que botar ordem na casa. E eu disse, Renato, o que foi? Pô, olha a notícia que vem do Brasil. Pô, que notícia? Pô, tu me dá uma entrevista. O nosso maior ídolo não quer dirigir a equipe no interior. Pô, o que eu fiz? Pô, será que pegou mal? Pegou mal demais. Pegou mal demais, Renato. O Grêmio, futebol porto-alegrense, quer aonde jogar, quer o seu treinador, e você é o nosso maior ídolo. Pô, dá uma reviravolta nisso imediatamente. Aí liguei pro doutor, Baidec, obrigado, sabe? E foi isso que aconteceu, ele foi treinar. Então, José Mourinho treinando o Grêmio, treinando outros treinadores, eles vão, eles são pessoas humildes também, eles acompanham. Eles acompanham aqui. Eles vivem em grandes CTs, grandes estruturas. O que mais eu digo para vocês, e tem muitos que eu acompanho, respeito todas as opiniões, porque o futebol brasileiro, mas não, nós somos em 4 anos 3 vezes campeões da Libertadores. Somos bi-sul-americanos. Temos as equipes corretas. Então, o futebol brasileiro, ele não está tão mal assim. Ele tem circunstâncias de alguns clubes com dificuldade, tem. Agora estão se formando a SAF, que lá em Portugal se chama SAD. Todos os clubes lá, Sociedade Anônima Desportiva. E aqui, Sociedade Anônima de Futebol. Entendeu? Então, é importante também isso, cada vez mais o profissionalismo. Eu acho importante que os diretores, presidentes são remunerados porque deixam os seus trabalhos, entendeu? E em circunstâncias de família, tudo. E eles têm que... E em Portugal e na Europa, grandes clubes, todos eles tem que ter. Depois prestam conta ao conselho. Eu acho importante isso. Quanto à sequência dos treinadores, eu torço muito que os treinadores portugueses, com a vinda desses treinadores estrangeiros, possam realmente tirar algo positivo, né? E eles vão fazer, toma atenção, e eu vejo isso, cursos, que isso vai acontecer também de eles ter um crescimento na performance de trabalho diário, na forma de jogar, na dinâmica, enfim, acabou esse negócio do atleta estar treinando e ficar ali 1 minuto, 2 minutos tomando água, não. Quando tu faz um trabalho com bola, sempre um trabalho físico, técnico, tudo é um somatório, tudo com bola no campo. O Jorge Jesus no Flamengo foi excepcional. Certo. Ele volta pro Benfica, não vai perfeitamente. Por que lá? Mas no Benfica ele tinha ganho 2 anos. O Porto é uma situação, Porto, Benfica e Sport é uma coisa. E aí surge também o Sport, um treinador, o Amorim, muito bem, né? Porque há muitos anos que não ganhava título. O Jorge Jesus não consegue acompanhar o Porto e o Sport, é uma rivalidade, onde que a saída dele, antes do Flamengo e antes dele ir para a Arábia Saudita, ele sai do Benfica e vai trabalhar no Sport. Isso foi, para o torcedor do Benfica, eles dificilmente vão perdoar essa saída pela rivalidade, claro. Porque ele estava trabalhando 5 anos no Benfica. E aí sai, termina o contrato e ele vai para o maior rival, que são 800 metros o estádio. E faz com que marca quando ele retorna já, mas ele já retorna de uma forma diferente, entendeu? E aí os resultados não acontecem, e ele foi um investimento alto do Benfica. E são situações, né, do desgaste, né? Ele realmente, o Flamengo foi com a ideia de trazer mesmo ele de volta. Mas enfim, o que eu torço, e nós todos torcemos, para que cada vez mais os treinadores brasileiros possam ter êxito, como o Cuca teve, e fez um belo trabalho no Atlético,
e outros treinadores o Renato pode retomar a carreira dele. Mas esses são mais veteranos, né, Baidec? São mais veteranos, mas aí os jovens também vão vendo esse trabalho e essa mescla de treinadores como jogadores. O Brasil hoje tem vários países, estão vindo jogadores da Europa jogar no Brasil. Então, é um momento de uma análise, do estudo, do aperfeiçoamento em métodos, né? Para que eles possam amanhã depois voltar a trabalhar E eu torço muito por isso. Nosso tempo é curto com o Baidec, tinha que ficar umas 4 horas falando. Deixa eu só fazer a última pergunta, então. Não, tem outras também. Eu também pode fazer. Já tava... Não vou encerrar. Porque o Baidec disse, quando chegou aqui, que já está se preparando para algo além, mais, né? para ser gestor. Eu entendi que vai ser gestor. Gestor ou fazer uma função que eu possa ajudar. Eu fui já convidado para um clube português na época, mas ainda eu achava que... E hoje ser o quê? Gestor ou gerente? Diretor técnico, um próximo entre campo e entre o campo e a direção, o departamento de futebol. Isso. Essa figura não tem no Brasil ainda. Mas é um dado importante, porque você ameniza muitas coisas e no olhar. A minha experiência de vestiário tantos anos, montamos a equipe do Futebol Clube do Porto quando eu levei o José Mourinho do Leiria para lá. É o único que estava no pior momento do Futebol Clube do Porto e foi ganhando tudo. Eu levei 8, 10 jogadores juntamente com a direção do Porto. Porque aí tu não vai ser executivo, tu vai ser não precisa ser executivo. Um gerente. Isso, não é uma função importante dentro de um clube. O Inter tentou agora, com a gestão do Alessandro Barcelos, fazer isso com o Pedrinho, o ex-jogador comentarista do Sport TV. Eu escutei. E o Tinga seria um outro nome. Daí ninguém dos dois aceitou. Porque é o seguinte, a vida nos proporciona experiência, capacidade, respeito por ser... Eu me considero um vencedor, porque ganhei sempre, entendeu? Não gosto de perder, sempre fui assim. E é uma exigência hoje, mais do que nunca, num olhar, porque automaticamente o jogador vai te respeitar, vai te olhar para ti de uma performance diferente. Pô, esse cara venceu, chegou à seleção brasileira, foi campeão mundial, enfim, tem história dentro e ganhou muitos títulos e ganhou também num clube com uma dimensão menor que é o Belenenses em Portugal. Por isso que eu sou ídolo lá também, entendeu? E por isso eu gosto. E eu comecei há 2, 3 anos me preparar para essa situação onde que fiz curso também, porque tu vai se aperfeiçoando, fiz curso pela Federação Portuguesa, no qual sempre tu tem o contato com os executivos, com os diretores, e por isso mesmo, meu filho segue, mais cedo ou mais tarde, vai seguindo sempre e está numa brilhante carreira, porque tem uma capacidade também. Como é que é o nome do teu filho? Jorge William Baidec. Ele tem o nome do pai. Não é por ser meu filho, mas já está há muitos anos comigo, né? Sim. E já e sempre dentro de vestiário, sempre andando comigo nesse mundo. Agora eu vou buscar esse contato do Jorge William Baidec. Não tem esse contato. Não tanto mais ligar pro Baidec, vou ligar pro Jorge William Baidec. Mas ele tem, não é por ser meu filho, eu me orgulho muito, entendeu? Ele fala 3, 4 idiomas também, entendeu? Isso é importante. Ô Baidec, olha só, nosso tempo é curto, tem que encerrar, mas eu quero te perguntar o que a gente falou lá no início, envolvendo o Rodrigo Dourado. Você falou de 2 propostas em um momento e ele não saiu do Internacional. O Inter precisa vender. E hoje parece que essas propostas elas não estão chegando, ou se chegam, não são tão boas assim. Desculpa, eu toquei nesse ponto porque realmente aconteceu. Claro. Hoje, já como eu não sou representante, prefiro não falar das situações. Vou dizer o seguinte, Baidec, 8 milhões de euros, aquela vez que aconteceu, era para ter vendido. Inter rateou, tinha que ter vendido. Não, mas são situações, né? E ele estava num bom momento, mas eu respeito. Mas tanto que eu mantive sempre essa relação com todos os dirigentes nunca tive problema. Eu acho que, acima de tudo, eu acho que no mundo do futebol tem que ter esse respeito, relação. Sou gremista, você, o resto da minha vida é um clube do meu coração. Teve um assunto que quando Jesus foi pro Flamengo, ele teria pedido o Rodrigo Dourado? Não. Isso aconteceu. Isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Eu ia chegar lá até. Mas aí depois, por que vocês racham ali então? Por que não, termina. Terminou o contrato? Uma relação. Não, escuta. Contrato de atletas era 2 anos, agora é 3. Dá um tempo maior para que o agente, pelo menos, faça um trabalho decente. Porque cada vez mais, e há exceções, o atleta de futebol, muitas vezes tu pega ele ganhando R$2.000 numa formação, na base, e aí tu busca 10, busca 30, busca 40, mas sempre tem achando que é pouco. Mas isso são circunstâncias.
E terminando os contratos, que eram 2 anos, sempre vem uma outra pessoa, não, porque eu faço isso e faço aquilo, e o atleta, muitas vezes, escolhe. Ele vai ou os pais, ou enfim, o namorado. É vários setores. Por isso que ultimamente também nós temos feito mais intermediações também, se damos com tantos agentes, nunca tive problema. Agora, são situações, terminou o contrato, porque eu fiz um trabalho, eu posso estar ciente que eu fiz um trabalho com grandes clubes da Europa. Até o pai dele me acompanhou, fomos a Munique, fomos a Londres, tivemos reuniões com vários para ver a possibilidade de uma saída, porque realmente eu achava que ele tendo uma oportunidade ele ia, principalmente a performance, que os treinadores cobravam muito, que era sempre cobravam, e eu também cobrei dele, o passe para trás, o passe para o lado, e aí a performance de um atleta que tem uma leitura de jogo muito boa, mas principalmente o lançamento, a jogada, o quebrar de linhas, né, que eles falam lá na Europa, né? Então, muitas vezes, um médio tem que ter isso. E o que os treinadores pediam, e eu falava, olha aqui, toma atenção, tem que melhorar esse aspecto, tem que melhorar aquilo. Mas é um excelente profissional, teve uma lesão, voltou, mas são situações que aconteceram. A lesão prejudicou muito, eu torço muito sempre, porque ele realmente é um caráter extraordinário em todos os sentidos, entendeu? Muito bem. Bom, tem que encerrar com... Cara, esse cara é fantástico. Jorge Baidec. 3 horas falando com o Baidec. Pensamos que nós íamos falar do nosso clube, o nosso Grêmio Futebol. Não, falar de tudo. Falamos de tudo. Eu vou falar o quê? O cara só é campeão do mundo. Campeão do mundo, o Baidec. Mas é ótimo falar. Sempre estaria aqui disponível para... Nós vamos remarcar essa aí. Vamos trazer de novo. Podemos trazer, podemos combinar com mais tempo, tranquilidade. O Yura teve aqui. Extraordinário. Fantástico. Yura extraordinário. É um baita cara. Esse é um ídolo também do Grêmio Futebol. Ele pegou uma geração bastante sofrida. Difícil. Como tinha, e eu me orgulho porque eu, como digo sempre, eu peguei um presidente, o Dr. Hélio Dourado, que vinha antes dos Grenais e tomava o esquisinho dele e dizia assim, ó, jogador que não ganha Grenal dificilmente vai chegar ao profissional. Então eu aprendi com 17 para 18 anos o que é a importância de um Grenal. O que é vencer um Grenal. E eu peguei vários presidentes, assim, então, desde o Dr. Hélio Dourado... na base. E a geração do Yura, infelizmente, teve... Eu não aceitaria jogar no Grêmio Futebol e ver o Internacional ganhar tantos anos, né? Eu como zagueiro, esqueça, pode ter certeza absoluta, né? É a minha performance, entendeu? Eu não... Mas... ele foi um jogador que se destacou numa geração bastante sofrida. Com o Tarcísio, quando entrei na equipe, disse, Baidec, poxa vida, nós antigamente, quando entrava em campo, já... Baidec, muito obrigado, viu? Mas olha, porra, gostoso demais, entendeu? Bom demais, maravilhoso, bom demais, entendeu? gente, Próxima vez aumento para umas 4, 5 horas. Vamos ficar com o Baidec. Vamos 4, 5 horas, olha, um prazer. Obrigado, fico muito Baidec. feliz. E sucesso cada vez para vocês, um ano maravilhoso, pra entendeu? Nós todos. E vamos torcer para o nosso Grêmio que possa voltar ao lugar que ele sempre merece. Tá? Dá-lhe, Grêmio. Um abraço grande. Valeu, Baidec. Valeu, obrigado, Jorge Baidec, nosso convidado. Curte, compartilhe, espalhe esse vídeo para todo mundo, para geral. Foi uma baita entrevista, uma metralhadora de histórias e informações para você. Jorge Jesus. Jorge Jesus e amigo do Mourinho. Mourinho vai trabalhar ainda aqui. E levou, ele contou tudo aqui. Se você tá chegando agora, volta no vídeo. Gruta Azul. E levou o Mourinho no Gruta Azul. É isso aí também, tá confirmado pelo Baidec. Tchau, gente. Valeu, um grande abraço. Sentiu alguma coisa, Martins? Deu problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor.